Essa turma toda participa do judô, é isso? Sim. Que bacana, cara. Sensacional. Acho que o esporte é uma ferramenta incrível de socialização, de inclusão, assim como a literatura. E ver o esporte e a literatura juntos é sensacional. Um grande presente. Uma alegria danada. Eita, olha só essa garota. Boa tarde. Boa tarde. Konnichiwa. Konnichiwa. Japão. E aí, Guilherme? Você veio aqui com Como você tem, Regiane? Oi, meu amor. Gente, que cabelão lindo. Botou óculos? Boa tarde. Gente, tem uma moça linda ali no perfil do Lucas, com um cabelão que eu morro de inveja. Olha só a situação, meu Deus do céu. Acabou-se o meu. Além de bastante cabelo, muitos cachinhos. Eu acho lindo cachinhos. E o sorriso, né, gente? Não, O sorriso que é de tudo. Muito lindo. Garotada, só ligar o microfone quando quiser conversar com o Tino, né? Quando quiser fazer alguma pergunta. Se quiser dar boa tarde, pode ligar, mas depois desliga o microfone de novo, né? Para não ficar aquela barulheira sem a gente entender nada, tá certo? Boa tarde. Crianças, vocês trouxeram o livro do Tino? Eita, eu acho que Separaram eu trouxe. ele aí? Cadê o meu? Então, se alguém esqueceu, aproveita e pega o livro enquanto está todo mundo entrando. Gente, eu espero que esteja um momento aí incrível que a gente possa se encontrar de verdade para eu autografar esses livros para vocês. Opa, vai ser um prazerzão. Uma notícia maravilhosa essa. Não é? Amália, a gente vai se estreitando aí depois pelas redes, e aí quando o tempo passar, quem sabe numa nova viagem para o Rio, porque quando tudo se acalmar, o Rio vai estar bem perto. Olha o que falando aí. Aí a gente se encontra. Eita, que sonão, né? Depois do almoço é difícil mesmo, dá um sono na gente, que é um negócio. Boa tarde a todos aí também. Fala boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala boa tarde. Boa tarde. Como diz a criançada, konnichiwa. Onde é que está vindo esse tempo? Vamos descobrir aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O Matheus está se divertindo ali também. Olha só, gente, quando for cumprimentar ou a gente for fazer alguma pergunta para o Tino, aí abre o microfone. Fora isso, fecha para evitar esses ecos que dão, porque dentro de casa às vezes vem esses barulhos e dá um ecozinho, tá bom? Para não ter esse eco, tá? Quem é que está com esse barulho? Caraca, só dá uma celular. É um microfone e um áudio aberto aí que... Giuseppe? Tudo bem? Estou aqui. Pode colocar o Jonathan Dias como co-host, que é o mesmo Jonathan, só que ele que no outro, com esse outro perfil, ele consegue mexer melhor. Tá legal. Tá. Perfeito. Pronto. Garotada linda entrando. Boa tarde. Boa tarde, Lito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Fala. Pode, depois libera a câmera, tá? Boa tarde. Fala. Isso, vamos aparecendo aí também nas câmeras, né? Que é para o nosso convidado ver a carinha de todo mundo. Já tá aqui, já tem 2 telas para mim aqui. É muita gente! Posso fazer uma pergunta? Pergunta aí. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta aí que eu ouvi? Me diz o nome e qual é a pergunta, por favor. Meu nome é Manuel. Enzo, O Enzo, diga lá, Enzo. como que você escreve esse livro? Enzo, tu espera só um pedacinho. Quando chegar todo mundo, eu vou contar de onde é que surgiu essa história, tá bom? Só mais um pouquinho. Vamos só aguardar mais um pouquinho, porque ó, a curiosidade está boa, isso é legal. Verona, é isso mesmo? Audiência de hoje. Vocês acham que já dá para ir começando? Ou a gente aguarda mais uns minutinhos? Fiquem à vontade aí, pessoal. Acho que já podemos começar. Já porque senão depois, 2h06, né, começa a ficar mais Falta tarde. tempo depois. Aí, essa é a minha preocupação. Então, vamos lá. Diga lá, Amália. Bate aí no centro aí, Amália. Vamos começando aí, você passa para mim. Oi, crianças, tudo bem? Nós estamos aqui de novo e hoje a gente começa com os autores, olha. E o primeiro autor já está aí, já até cumprimentou vocês, é o Tino Freitas, que é autor do livro Uniforme, que nós vimos semana passada, tá bom? Então, agora vamos ver aí o Tino se apresentar para a gente e depois a gente conversar com ele. É com você, Tino. Ok. Então, pessoal, mais uma vez, um konnichiwa para todo mundo. Boa tarde. É uma alegria muito grande participar do projeto e saber que o livro chegou até vocês. Olha que bacana, né, a minha história. Então, eu quero falar assim rapidinho um pouquinho sobre quem eu sou, para que vocês saibam um pouquinho mais, né? Eu sou Tino Freitas, eu nasci no Ceará, mas eu moro há mais de 20 anos em Brasília, certo? A capital do nosso país. Só que agora, por causa da pandemia, eu voltei assim para ficar mais pertinho da família. Eu estou em Fortaleza nesse momento. Então, vocês no Rio de Janeiro e eu em Fortaleza, aproveitando que a gente pode se encontrar pela internet, não é? Então, essa é a coisa bacana também do bom uso da internet, uma boa conversa pela literatura através dela. Eu tenho, gente, olha, 48 anos. Olha só, quase 49. Eu sou uma pessoa do século passado. Para vocês verem como eu sou uma pessoa antiga, né? Sou uma pessoa do século passado. E aí, quando eu fui a Brasília, já estava nesse século que a gente está aqui. Quer dizer, foi na trave, foi 1999. E aí, pessoal, em Brasília eu fui como músico, porque eu estudei para ser jornalista, sabe? Fiz faculdade de comunicação social, me formei, mas eu sempre gostei de música e eu toco violão. E foi tocando violão que eu comecei a trabalhar. Então, eu fiz muitos shows, gravei um disco. Quando eu fui para Brasília, eu fui para trabalhar com música, né? Tocando teatro, em barzinho, fazendo todo esse circuito que a gente faz com música. E por causa da música, eu fui convidado para trabalhar num projeto chamado Roedores de Livros. O que é o Roedores de Livros? Roedores de Livros é um projeto que acontece assim, a 30 quilômetros da minha casa, lá em Brasília.
na Ceilândia. E a Ceilândia é um lugar onde não tinha... Hoje também não tem muito acesso. As pessoas, todas as pessoas, os adultos e as crianças e os jovens, não têm muito acesso à cultura, por uma opção do governo, eu acho. Então, a gente foi lá, assim como tem vocês aí no Complexo do Alemão, vocês têm aí esse projeto de judô, a gente levou para lá um projeto de literatura. E eu fui como músico. Olha só, por que eu fui como músico? Porque as crianças lá ainda não estavam próximas da literatura. Então, eu era como se fosse uma isca para vocês. Eu chegava lá com meu violão e aí tocava uma música tradicional, tipo... como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como, né? Como alecrim, alecrim dourado. E as crianças iam chegando, a gente ia cantando, deixava todo mundo no mesmo ponto para ouvir as histórias. E depois, claro, tinha um lanche. Então, quando a gente fazia, eu era um músico, mas fui olhando as pessoas fazendo e contando histórias para as crianças, e eu fiquei com vontade de fazer a mesma coisa. Fiquei com vontade de ler para as crianças. E de músico, eu passei a ser um mediador de leitura. O que é um mediador? É aquele adulto que pega o livro, abre e lê para vocês uma história, né? Ou que explica alguma coisa que na leitura não está tão clara, assim, chama atenção. Olha isso aqui, né? Vamos conversar sobre... Esse livro quer falar sobre o quê? Vamos conversar sobre o tema desse livro, vamos juntar. Então, eu fiz esse trabalho durante muito tempo e um dia eu tive uma invejazinha de que alguém fizesse o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo? Estava pegando o livro de alguém e lendo para as crianças. E eu queria que alguém, em algum lugar, pegasse um livro meu para ler para as crianças. Mas só que eu não tinha um livro. Aí eu disse, agora eu preciso fazer um livro. Aí eu tive uma ideia. Por quê? Porque eu tenho um filho, pessoal. Não falei para vocês ainda, né? Mas eu tenho um filho que ele chama Pedro Tino. E o Pedro, como a maioria dos Pedros, eu não sei se tem Pedro aqui, sempre foi muito danado. Quando ele era criança, para os adultos, eu vou dar a dica aqui de tão danado que o Pedro era. Quando ele era criança, ele era muito convidado, por exemplo, foi convidado a sair de 3 escolas. Era uma loucura. E aí, como já tem o nome de santo, né? A gente já aproveita que tem o nome e vai embora, vai em frente. E eu resolvi fazer um livro, que foi o meu primeiro livro, em homenagem a esse menino danado, que era o meu filho, que hoje tem 23 anos. É um meninão lindo, grandão, é um, como é que chama? Engenheiro eletricista. Já pensou? Formado e tudo e tal, tal. Então, eu escrevi o meu primeiro livro em homenagem ao Pedro, gente, que é esse aqui, ó. Chama Cadê o Juízo do Menino? Que conta a história de um dia na vida de um menino que perdeu o juízo. Tenho certeza que aqui entre vocês vai ter um menino ou uma menina, pelo menos um, que já perdeu o juízo alguma vez. Ave Maria. Não precisa dizer, nem precisa contar. Mas eu desconfio que tem alguém. Por exemplo, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Ele diz assim, olha só a cena, foi desenhada por uma carioca, olha, ela mora aí no bairro do Flamengo, a Mariana Massarani. E ele vai dizer assim, ó, a cena é essa daqui, que vocês estão vendo. Ele está no banheiro, né? E o texto diz assim, sua mãe foi ao banheiro e viu o menino contente, penteando os cabelos com a escova de dente. Ave Maria, como é que pode um negócio desse, né? Aí a mãe diz assim, menino sem juízo, me dá um trabalho diário, vê se encontra o parafuso aí dentro do armário, porque o juiz dele era como um parafuso que despregou assim, né? Aí, outra cena do livro, depois, ó, é ele com a irmã no café da manhã. Olha só. Aí diz assim, depois, no café da manhã, deu um susto na irmã quando passou manteiga num pedaço de maçã. Maria. Aí a irmã disse para ele assim, procura o juízo, menino, não faça tanta besteira. Quem sabe você o encontra no frio da geladeira. E aí, gente, tem que procurar o juízo, né? Aqui na página. Tem vários parafusos. Os juízes são os parafusos, certo? Então, ó, vou botar aqui a página. Então, tem um, ó, aqui no meu dedo mindinho, ó, na coleira do cachorro tem um parafuso, ó. Tchan, mas tem outro parafuso aí nessa geladeira. Vamos lá, vamos procurar. Olha aí, ó, embaixo do peixe, perto do coisa de gelo, tá vendo?
tem um parafuso aí, não é? E aí, assim, a gente vai procurando em cada página, por exemplo, aqui é quando ele vai para a escola. Ó, ele indo para a escola e diz assim, o transporte escolar espera, o motorista reclama, mas quando ele sai de casa, ainda veste o pijama. Vai para a escola de pijama, pessoal. E aí o motorista diz, menino distraído, mesmo acordado cochila, vê se encontra o teu juízo escondido na mochila. E aí, ó, na página, tem um parafuso aí que está perdido, escondido e tal, que não está na mochila, gente. Está aí no para-choque do transporte escolar, ó, bem aqui, aqui. Tchan, né? Então, esse foi o meu primeiro livro. Ele fez um sucesso danado, pessoal. E ainda faz, né? Chama Cadê o Juiz do Menino? É um livro que foi publicado em 2009, tá? E 2009, nós estamos ao quê? 2021, em junho agora eu vou fazer 12 anos com livros publicados. Esse foi o primeiro. Hoje eu tenho mais de 20 livros, agora não sei precisar, acho que 25 livros publicados, não sei. O meu livro mais recente é esse aqui, que chama Peixeirinho, que é um livro que eu fiz com o Matheus Rios, que fez as ilustrações, e conta a história do peixeirinho, que é uma mistura de peixe com passarinho. Aí eu crio os bichos tudo misturado, misturando o nome e os desenhos também. Então, por exemplo, vai ter a borboleia, por exemplo, não é? A borboleia é uma borboleta com baleia, né? Vai ter o camagosta, que é um camarão misturado com lagosta. Vai ter o polvofante, que é um elefante que é misturado com polvo, e por aí vai. Então, eu fui fazendo livros. Um dia, eu tive uma ideia, em 2011, eu acho, foi em 2011, gente. Eu tive uma ideia, foi em 2012, eu tive uma ideia de fazer um livro que mostrasse assim, que às vezes a gente precisa estar junto com pessoas que a gente não gosta muito, mas para se misturar, né? E às vezes a gente está junto com gente que a gente gosta muito também para se misturar. A gente às vezes não sabe bem ao certo o que a gente quer ser, mas é por causa dessas experiências, em estar junto com outras pessoas, tanto fazendo o que a gente gosta, tanto fazendo coisas que a gente não gosta tanto assim, que a gente descobre lá depois quem é que a gente queria ser de verdade. E a gente poder ser quem a gente gostaria de ser de verdade é o grande presente, porque, por exemplo, eu já fui músico, e eu gostei muito de ser músico, eu ainda sou, não é, mas não exerço mais a música como profissão. Estudei para ser jornalista e gosto muito disso. E, por fim, eu descobri que a coisa que me deixa mais feliz é ser escritor de livros para infância, livros para crianças. E é como se fosse o Clóvis do nosso livro Uniforme. O Uniforme, quando ele saiu... Ai, Jesus, cadê ele, gente? Achei. Quando ele foi publicado pela primeira vez, ele foi publicado aí no Rio de Janeiro, por uma editora daí chamada Edições de Janeiro. E ele tinha uma capa um pouquinho diferente, ó. Ele era uma capa branca com aquela cena dos pinguins que vocês devem ter visto aí. Bom, eu preciso dizer, claro, não é, que esse livro tem os desenhos incríveis do Renato Morricone, que é meu parceiro nesse livro. Eu não sei desenhar, pessoal, meu desenho ainda não considero que são ótimos desenhos. Então, eu sempre peço a ajuda de alguém para fazer os desenhos do livro. Eu escrevo e aí tem sempre alguém para desenhar. E aqui eu convidei o Renato para fazer, ele topou. A gente fez um livro bacana. Esse livro, aí você diz assim, quando foi que você publicou o livro? Ó, a gente sabe, qualquer livro que vocês tiverem, quando foi que foi publicado, quando vocês olham aqui, ó, essa partezinha que tem no começo ou no final do livro, que a gente chama de ficha catalográfica.
Aí tem sempre um quadradinho, ó, aqui. Esse quadradinho aqui vai ter o ano que o livro saiu. Aqui vai dizer assim, que esse livro foi publicado, esse branco, da capa branca, em 2015, certo? E em 2019, vamos ver se é 2019 que está aqui. Tchan, tcharam. Vamos abrir. Plum, plum. Isso, em 2019 ele foi para outra editora, que é a Gato Leitor, que fica em Blumenau, né? Uma cidadezinha aí no sul, e a gente mudou a capa. Eu até gosto mais dessa capa hoje, que tem essa coisa escura e tal, do morcego, ele se disfarçando de Batman aqui, né? E foi quando saiu essa nova edição. A gente mudou uma coisa lá dentro, que é essa cena aqui que tem as pombas. Não tinha essa cena, tinha uma outra cena no livro, no primeiro livro, que depois a gente faz uma brincadeira entre as pombas e os soldados, né? Ele preferia andar nas nuvens do que com os pés no chão, né? Então, a gente mudou um pouco isso. E a gente teve essa ideia, que é o final do livro, né? De dizer que o Clóvis fez a sua descoberta. E quando o Clóvis faz a sua descoberta, o leitor também, vocês aí que ganharam o livro, vão descobrir. Ó, descobrir é o quê? Quando a gente está dormindo com o lençol, a mãe diz assim, hora de acordar, vamos descobrir aí. Aí descobrir é tirar a coisa, né? Ver o que tem por trás. Então, quando ela tira o lençol de vocês, ela está descobrindo, está vendo como vocês estão. Então, a gente vai descobrir o que o Clóvis descobriu. Então, a gente tira o papel para descobrir, e aqui está que o Clóvis descobre e vai ser feliz como todo camaleão. Então, acho que aqui eu começo a mostrar para vocês, falei um pouquinho, não é? Que eu sou Tino Freitas, que nasci no Ceará, que moro em Brasília, tenho mais de 20 livros publicados. O primeiro livro foi o Cadê o Juízo do Menino, que eu mostrei. O livro mais recente é o Peixeirinho, e contei um pouquinho do uniforme. Aí, repete, querido, que eu não consegui te ouvir. Vamos ouvir as perguntas agora. Vai, diz aí. Repete, Enzo. Pode falar, Enzo. Você queria falar com ele? Você desligou. Minha mãe é do Ceará. Ah, é do Ceará também? Que coisa boa, não é? Esse Ceará, gente, é uma coisa maravilhosa. Ceará com minha irmã e a minha mãe. Tomou banho de mar? Não tomou banho de mar? Já tem mar aí no Rio de Janeiro, né? É verdade, né? Aqui o nosso marzão é bem quente, sabia? Bem quentinho o marzinho daqui. E é um mar verde. Eu acho que no Rio de Janeiro o mar é azul. Eu tenho essa lembrança assim, do mar do Rio de Janeiro. Mas os dois são bem salgadinhos, sabia? Pergunta. Opa! Então, pergunta, querido. Qual foi o livro do uniforme? Ele lançou em que ano? Esse que você tem na sua mão... Ah, diga. Não, é porque ele ficou mais famoso em que ano? Eu acho que ele ficou mais famoso nesse ano, assim que ele chegou pertinho de você. Sabia? Então, porque ele descobriu vocês aí, e eu acho que agora ele fica mais famoso. O livro, eu acho que quem faz o livro ser famoso são os leitores, sabe? Porque a gente pode fazer muitos livros. Por exemplo, ó, esse livro aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Este livro aqui, que chama Com que roupa irei para a festa do rei, é um livro que eu fiz com a Ioni Huberman, que foi lançado pela Editora do Brasil. Esse livro, aqui, ó. Olha só. Muito bem, não é? Aí você tem essa edição, olha, querido, que é com esse selozinho aqui, não é? Exatamente. Porque ele primeiro foi lançado assim, ó. Eu não tenho. Tá, mas aí algumas pessoas já têm também, né? Então, olha só.
Ele foi lançado assim, passou um tempo. Eu. Ele foi lançado lá na Argentina. Ó, como é que está escrito o título dele aqui, ó. Com que roupa irei à la fiesta del rei? Né? E aí, depois, ele foi distribuído por um programa de leitura para o Brasil inteiro. Então, cada vez que um livro descobre um leitor, ele vai ficando famoso, o livro. E eu acho que quem fica famoso é o livro, tá, pessoal? Não é o Tino nem é o Renato, por exemplo, que fizeram o uniforme. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o uniforme foi lançado em 2019, essa versão, e ele vai ficando famoso a cada dia que passa, quando ele vai encontrando os leitores. Então, para mim, ele está mais famoso agora em 2021, porque ele encontrou vocês aí. Tá certo? Mais Muito alguma legal. pergunta, pessoal? Respondido aí, Lorena? Vamos ver. Quem mais aí está interessado em alguma coisa? Eu, Iago. Vai, Iago, fala. Depois vai outro. Pode perguntar? Pode Por perguntar, favor. Iago. De onde você tira a inspiração para escrever o livro? Pronto, a minha inspiração para o uniforme foi assim. Eu acho que estava dirigindo, quando eu ouvi algum político, que estava falando mal de pessoas que são assim diferentes dele, entende? Eu não lembro exatamente qual era, mas era alguma coisa que tinha a ver, talvez, por ser uma religião diferente, né? Alguma coisa assim. E eu achei que eu precisava falar de que, independente do que você acredita ou do que você é, né, a gente precisa ser feliz como a gente é. E aí eu gostaria, por exemplo, de ter feito esse livro e apresentado esse livro para aquela pessoa, mas aquela pessoa já era um adulto. Então ele já estava com o pensamento dele formado, é mais difícil. Mas se a gente consegue dizer isso para as crianças, né, seja feliz como você gostaria de ser feliz, e você pode ser feliz assim, eu acho que esse é um jeito legal da gente crescer e também respeitar a posição das outras pessoas, né? Porque tem gente que gosta de vermelho, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de lilás. Faz de todas as cores. Pois é, não é? Então a gente vai gostando de todas as cores. Eu acho que o uniforme diz um pouco disso. Então eu escutei no rádio aquela declaração dessa pessoa, desse político, fiquei assim, poxa, alguém precisa dizer num livro para as crianças que a gente pode gostar de tudo e ser feliz do jeito que a gente é. Então, eu acho que o uniforme, ele nasce ali, a vontade de escrever nasce ali. Até eu ter a ideia de criar o personagem, por isso que é um camaleão. Né? Ele parece, o desenho dele é como uma criança, mas ele é como um camaleão, ele vai se ajustando de acordo por onde ele passa, até uma hora em que ele descobre quem ele é de verdade. Agora, a menina que falou das cores, que está com o nome aí, Rodrigo Melo. Vai, querida, você está com a mão levantada há um tempão. Faz a sua pergunta. Ai, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É para pegar o livro. Pega o livro todo. É a Fernandinha, não é? Então, Oi, se Fernandinha, apresenta diga, aí, querida. faz a pergunta. Você consegue fazer o livro assim com a capa grossa? Mas aí já não sou eu, Fernanda. Quem faz isso daí é a editora. Quando você vai olhar na capa do livro, ó, quando você olhar a capa do livro, você vai ver que tem o nome do livro, que é Uniforme. Desculpa, gente. Aí tem o meu nome, que é o Tino Freitas. Tem o nome do Renato Morricone, que é quem fez os desenhos. E lá embaixo tem assim, ó, Gato Leitor. Gato Leitor são vocês, todos são os gatos e umas gatas, né? Assim, bonitos e tal, e bonitas. Mas o Gato Leitor também é o nome da editora. E quem decide, por exemplo, ó, se o livro vai ser... Cadê o juízo? Está aqui, ó. O juízo é um livro quadrado, não é? Tá vendo que ele é quadrado? Esse aqui é um livro que é, assim, na horizontal, que a gente diz, ele é deitado. O
Com que rouparei para a festa do rei já é um livro, vamos dizer assim, em pé, né? Para cima, assim. Então, são formas diferentes. Quem decide o formato do livro é a editora, na maioria das vezes, tá? E aí eles vão dar um jeito, eu quero a capa mais grossa. Aí eles vão fazer, olha, eles deram uma orelha para o livro, né? Ó, tá vendo? A gente chama de orelha essa parte aqui do livro. E aí eles vão e contratam esse serviço na gráfica. E aí vai ser impresso lá na gráfica com essa capa mais grossa. Tem capas ainda mais duras, Fernanda. Por exemplo, esse livro aqui, que chama Primeira Palavra, que eu escrevi, que foi ilustrado pela Elvira Vinha e foi editado pela editora Abacate. Ele tem, ó, uma capa dura. Se a gente fazer, parece com uma porta batendo na porta. Ó. É uma capa bem grossa, bem dura. É uma forma também diferente da gente fazer o livro, tá bom? Então, mas quem decide o tipo de papel, o que vai, como vai ser a capa, o formato do livro, normalmente é a editora. Agora, e a Adilene? Está querendo fazer a pergunta? Vai, Agora pergunta, de gente. Pergunta o quê? Fala que você teve pouco tempo para estudar o livro, pegou um dia desse, mas... Agora de Leme. Oi! Ah, mas tem todo um monte de meninas aí, olha que legal, não é? Oi! Tudo bom? Fala, Felipe. Isso aqui, menina. Oi! Oi! Fala que você, assim, achou incrível, interessante, só que você não conseguiu ler ele todo, porque você pegou o livro agora há pouco tempo. Tá certo, não aí tem problema. A Oi! gente vai lendo, tá bom? Vamos lá. Boas leituras mais para queria vocês aí. pergunta? Divirtam-se. Um beijo. Fala, Oi, Ti. O Vitor Gabriel, é isso? Está querendo fazer pergunta? Sim. Ô, Ti, quando você lançou esse livro? Esse livro ele foi publicado. Vamos olhar. Se você pegar esse livro aí, ó, que o mesmo que você tem, você vai abrir a capa, vai abrir a segunda página, você vai ver ó, que do seu lado aqui, ó, esse lado aqui, vai ter um bocado de coisita e vai ter esse quadradinho aqui, ó. Todo livro vai ter esse quadradinho aqui. Nesse quadradinho vai ter escrito lá assim, ó, primeira edição, São Paulo, Editora do Brasil, 2017. Tá assim aí no seu? Sim. Então ele foi publicado... Foi lançado em 2017. Foi lançado em 2017. Agora, esse aqui, que você tem na sua mão, ele é uma edição, ó, lá embaixo, ó, perto do símbolo da editora, vai estar escrito assim, primeira edição, quinta impressão 2020. Então, ele vai dizer que esse livro que você tem na sua mão, ele é a quinta impressão. Ele foi impresso uma vez, foi impresso outra, desde 2019 ele foi impresso uma vez, 17, né? Depois ele foi impresso outra vez, depois foi impresso outra vez, depois foi impresso outra vez, até chegar nessa edição que você tem na sua mão, que é a quinta impressão dele, tá certo? Entendi. Eric, você quer fazer a pergunta, Eric? Liga o seu microfone. Sim. Boa tarde, tio. Boa tarde, Eric. Como é que você teve a ideia de camuflar o Cobbles no soldadinho? Ah, olha só, isso foi o Renato. Na verdade, eu não sei se vocês têm aí ainda, se as crianças como vocês têm aí um jogo, um brinquedo que eram os soldadinhos de plástico, assim, pequenininho, que a gente juntava. Quando eu era criança como vocês, a gente tinha alguns jogos que eram o Forte Apache. Aí tinha os índios de um lado, tinha os soldados do outro, e tinha também uns soldados verdes, que já estavam assim, como se fosse para a guerra e tal. E a gente se inspirou para essa cena, pediu para o Renato Morricone dar O Renato teve esse insight, a gente lembrou, conversando juntos, que tinha esses brinquedos quando a gente era criança, e ele se inspirou nesses brinquedos para fazer esses desenhos do soldado. Tá certo? Então foi uma invenção nossa, minha e do Renato, juntos conversando para fazer os soldadinhos aí nessa página. Aí o Clóvis, ó, ele está bem escondido. Eu acho que a página
tirando a página da estrela, que eu acho que ele está bem escondido também, nessa página do soldado, ele está muito, muito, muito escondidinho. Ele é o único que aparece, o Clóvis de verdade, ele é o único que aparece com o olhinho fechado. Ele está logo em cima da frase. Dá para ver aí de vocês? Pode ver, ó. A única coisa que é diferente nesse desenho é o olhinho. Que um tem o olhinho e os outros estão sem o olho, né? Estão como se não estou nem vendo. Uma coisa assim que eles estão dizendo aí. Tá certo? Mais alguém gostaria de perguntar? Obrigado. De nada, querido. Ô, tio. Quem está falando aí? É o Marcos. Oi, Marcos. Diga lá, querido. Quando que seu livro foi lançado? O uniforme foi lançado 2 vezes, querido. Em 2015 e em 2019. Então, esse aí que você tem na sua mão, ele tem 2 anos, quase, porque ele foi lançado no segundo semestre de 2019. Então, ele é quase um bebê. A mãe do Davi, boa tarde. Olá, boa tarde, querido. Oi, Bem, Davi, tudo bom contigo, cara? Tô falando, fala ali contigo. Fala, oi. Tudo bom? Fala aqui contigo. Deixa só. Aí, Oi, fala, Davi. Oi, fala contigo. Fala aqui, ó. Boa tarde, Davi. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Eu queria saber porque o Davi não sabe fazer as perguntas. Então, como eu mostro para ele, eu queria saber o motivo, qual o significado das páginas serem em preto e branco e no final ela fica colorida. Ótima pergunta para todo mundo. Olha aí, pessoal. Por que será que a gente escolheu falar de camaleão, por exemplo, não é? Que é um bicho que tem todas as cores, não é? E no final está tudo colorido, né? É como se fosse... Querida, o seu nome, desculpe. Denise. Denise. Denise, não é? Muito bem, né? Isso. Denise, olha só, esse livro, a gente é como se fosse um ciclo da vida da gente, né? Ele começa com o nascimento do Clóvis, que ele está ali, só a cabecinha de fora ali, na primeira frase, ó, Clóvis nasceu livre e pelado, como todo camaleão. E quando a gente chega lá no final, quando a gente descobre e abre as cores, a frase que tem escrita está dizendo assim, ó, e viveu livre como todo camaleão. Então, o que é que surge, o que é que vem primeiro para a gente? São as cores, né? Porque não tem cor no livro todo e agora vem o colorido. A outra coisa que é diferente é que a gente escolheu escrever essa frase, e viveu livre como todo camaleão, à mão livre. A ideia que a gente teve foi dizer de que a liberdade de ser quem a gente é deixa a vida mais colorida. E aí a gente fez a fonte à mão livre, que é uma forma também de dizer que a gente não precisa de um computador para escrever, a gente pode escrever à mão, não é? Então, é a liberdade que a gente tem para escrever. E, quando você for olhar bem, a parte que tem os coloridos, o pinguim, ele quer, na verdade, tem um dos pinguins que deseja ser um galo. Olha só. A ovelha negra, que todas as ovelhas negras estavam indo para a esquerda, tem uma ovelha negra que está indo para a direita. Tem um pinguim que ele está ali, né, servindo de garçom com os patins. Eu tenho o macaco que está colorido, ele, em vez de comer banana como todos os outros macacos estão, eu tenho um tomando sorvete e tenho um outro andando de bicicleta, né? E por aí vai. Então, o colorido, ele vai dizer assim, olha, a vida, quando a gente descobre quem a gente quer ser, o nosso individual, quem é que nós somos, uma pessoa só, né? Então, quem será que o Davi vai querer? O Davi será que quer ser um astronauta? O Davi quer ser, né? Oi. Ou você também, né? O sonho que a gente tem, e esse sonho habita a gente, está dentro da gente. E essa frase, ó,
e viveu livre como todo camaleão, é muito parecida com a primeira frase do livro, que diz: Clóvis nasceu livre e pelado como todo camaleão, né? Só que lá na primeira página a gente só vê a cabecinha do Clóvis, não vê que ele está peladinho, né? E quando a gente abre essa página, dá para ver o bumbum do Clóvis, né? Então eu não preciso dizer que ele está pelado, está lá dito. Então eu digo, ele viveu livre como todo camaleão. Então, a função de ter a cor somente aqui é para dizer que o tempo todo o Clóvis estava misturado com os outros. Mas um dia, quando ele dançou com o coração, ele descobriu quem ele era de fato e viveu livre como todo camaleão. Camaleão somos todos nós, não é? Todos nós somos um pouquinho de muita coisa. Então, eu gosto de torcer para um time, aí eu vou lá para o estádio de futebol, aí eu me encontro com todo mundo ali, né? Do meu time, e do outro lado o pessoal do outro time. Mas, quando eu saio dali do estádio, eu vou participar de uma roda de samba, e naquela roda de samba todo mundo gosta de samba, mas vai ter gente que torce para um time que torce para o outro. E aí depois eu vou sair dali e vou para a minha escola, onde tem gente que gosta do samba de um cantor, mas tem gente que gosta de funk, e tem gente que gosta de valsa, mas todo mundo está junto na mesma escola. Então, a gente convive o tempo todo com muita coisa diferente. Mas, dentro dessas diferenças, é preciso que a gente se encontre e descubra, com o tempo, quem é que nós somos. Mas, e se a gente gosta, nessa nossa essência, de uma coisa bem diferente, vamos dizer que o Davi, ele é uma criança diferente, mas ele tem o direito de ser feliz. Né? Eu acho que o livro diz isso. Então, que todo mundo precisa respeitar e estar junto nessa felicidade individual. Porque se uma pessoa é feliz e ela é feliz sozinha, puxa vida, ela é tão legal que várias pessoas sejam felizes ao mesmo tempo, mesmo que por motivos diferentes. E eu acho que é isso que o uniforme diz de uma forma sem precisar dizer muito, sabe? A gente lê, tem gente que vai entender uma parte, tem gente que vai entender outra, mas no conjunto da obra é um tanto disso. Seja quem você é, que a busca pela felicidade de ser quem a gente é tão importante na hora que a gente possa respeitar o outro também como ele é também, tá certo? Isso é bem importante, né, Tino? A gente respeitar o jeito que cada um é e aceitar que cada um é do seu jeito, da mesma forma que a gente quer que as pessoas nos aceitem. Quem mais aí está querendo perguntar alguma coisa para o Tino? Eu. Então faz a pergunta. Me diz o teu nome, querida. Emanuele. Oi, Emanuele. Me conta aí, diz o que tu quer saber. Qual foi o livro que você mais gostou de fazer? O que eu mais gostei de fazer? Menina, que pergunta difícil. Eu posso te dizer que eu gosto, quando eu estou fazendo um livro, cada livro que eu faço é como se eu fosse jogar videogame. Eu não sei se vocês gostam de jogar videogame aí, mas quando eu era criança, eu gostava muito. Hoje eu nem jogo tanto, tá? Mas, quando eu estou escrevendo uma história, é como se eu estivesse jogando videogame. Então, como é que é jogar videogame? É divertido pra caramba, não é? Mas tem algumas horas, na hora dessa diversão, que a gente tem dificuldade de passar de fase. Aí dá um trabalho para passar de fase, tal, você tem que descobrir os caminhos. Então, quando a gente está escrevendo livro, também é assim. Tem hora que é difícil de passar de fase. Mas quando a gente passa, a gente zera o jogo, né? Quando passa todas as etapas, quando termina a história, aí eu digo, que coisa boa. Foi muito legal. Aí eu vou jogar outro jogo, que é uma nova história, entende? Então eu gosto de todos, eu gosto de fazer qualquer livro que seja. Os divertidos, como eu acho que o Uniforme o Cadê o Juízo do Menino, os que são também livros mais para dentro, como eu tenho alguns livros assim também, introspectivos, mas o livro que eu mais gosto, não é porque eu gostei mais de fazer, mas que eu mais gosto dele, é o meu primeiro livro, que é o Cadê o Juízo do Menino, e eu gosto dele por um motivo muito
muito simples, porque foi com ele que eu, como é que eu posso dizer isso para vocês? Que eu tive as primeiras grandes emoções. Então, primeiro livro publicado, primeira vez que eu dei um autógrafo, primeira vez que eu fui a uma escola conversar sobre literatura com crianças, a primeira vez que eu ganhei um prêmio, que esse livro também foi premiado. Então, por causa dessas primeiras coisas que aconteceram com ele, eu tenho um carinho mais especial. É um livro que eu fiz para o meu filho, né, em homenagem a ele. Então, eu gosto mais desse, um pouquinho mais que os outros. Mas fazer livro, eu gosto de fazer livro o tempo todo. Ai, dá licença. Voltei, caiu meu lápis. Eu estou sempre com lápis e papel pertinho, porque tem uma ideia. E muitas ideias eu escrevo, e elas podem não se tornar livro. Faz parte. Porque, às vezes, uma outra ideia que você teve, que está ali no meio, ela pode ser a grande ideia que vai se transformar num livro importante para todo mundo. Tá bom? Olha, essa dica é muito boa, né, Tino? E quem gosta de escrever, de desenhar, fazer música, quer dizer, sempre anotar suas ideias para depois poder usar essas ideias, né? Isso é legal. Gente, mais alguém aí? Oi, fala. Eu. Oi? Diga lá. Não. Pode perguntar, diz o seu nome e pergunta. Oi. Oi. Fala, querida. Fernandinha, pode falar, Fernandinha. É minha voz. Queria falar, não, meu áudio estava ligado. Tá, então eu vou dizer para vocês uma coisa assim, enquanto estão decidindo quem vai perguntar, que às vezes um livro demora muito para ser publicado, depois que você escreve a história, sabe, gente? O Uniforme, por exemplo, ele passou mais de 2 anos entre o dia que eu tive a ideia e a hora que eu vi ele publicado pela primeira vez, que foi em 2015. Então, eu acho que eu tive a ideia para escrever o Uniforme em 2011, a primeira ideia, né? Aí depois eu fui pensar, até a hora que eu cheguei a escrever, até a hora que eu fui convidar o Renato para fazer o desenho. Teve uma editora que foi importante no processo, que foi a Renata. Então, demorou mais de 2 anos para aquela ideia virar um livro. Tem outros livros meus que demoraram muito mais. Eu tenho um livro que chama Leila, que eu acho um livro bem importante também, que é esse aqui, ó, pessoal. O Leila demorou quase 5 anos da ideia até virar o livro. Mas hoje ele está publicado e é um livro importante. Então, a gente precisa, para ser escritor, precisa, né, o Leila aqui, em destaque para vocês, a gente precisa ter paciência. Nem sempre aquele momento inicial que você escreve a história, você acha assim, a história está pronta. Não, precisa descansar um pouquinho, depois você volta para ela e pede para alguém dar uma olhada, né? Nem sempre ela está pronta de primeira, assim, tá bom? É preciso paciência, como no judô, né? A gente precisa de paciência, entender os movimentos, olhar bem, né? Estudar bastante. Para a gente que escreve também é assim, a gente precisa estudar bastante para poder escrever uma boa história. Ótimo. Tem Posso mais perguntar? alguém aí? Pode. Fala seu nome e faz a pergunta. Rafael, Isso, Rafael. qual é o tipo de livro que você mais gosta? Edilei, para ler? Assim, que eu Isso, para escolho para ler. ler? Olha só, tu acredita, eu gosto muito do livro ilustrado, que é esse livro que tem ilustrações que normalmente se diz que é um livro para criança, mas eu acho que tem muito livro ilustrado que ele amplifica, que não é só para criança, certo? Então eu leio bastante, livros de colegas, de gente que eu não conheço, livros que vêm de fora. Uma coisa bacana de ser escritor é que a gente, tirando esse momento da pandemia, por exemplo, a gente viaja bastante, né? Eu já viajei boa parte do Brasil. Antes da pandemia, eu estava em Portugal também, trabalhando como escritor lá em Portugal. Então, a gente viaja muito, mas respondendo assim mais a tua questão, é um pouco disso. A gente
Eu gosto de ler livros ilustrados, eu compro muito livro quando posso, e gosto bastante, Rafa, de ler poesia, sabia? Poesia é uma leitura que eu acho que, como normalmente, quando escreve poesia, não escreve coisas muito óbvias, né? Acaba sendo um exercício para a imaginação. Então, eu gosto demais de poesia, gosto demais mesmo, assim, me divirto. É uma leitura que eu tenho sempre comigo, algum livro. Agora mesmo, ontem, eu estava lendo um livro chamado... Ai, gente, esqueci agora o título do livro. Manual, acho que é Manual das Ignorâncias. É uma brincadeira assim, que é um livro do Manuel de Barros, que é um grande poeta que já não está conosco. Então, e poesia, você não precisa ler o livro todo, entende? Eu vou na estante, pego ali, aí leio 2, 3 poemas, aquilo, opa, faz um carinho, assim, é como se a gente vai na geladeira, está com fome ali agora, você vai na geladeira, vai pegar sei lá, uma maçã, né? Então, quando eu estou com fome de literatura, eu vou ali na estante, pego um livro de poesia, e aí vou ali me divertir com 2, 3, 4 poemas. Então, gosto muito de poesia e de livro ilustrado. O legal também é a gente saber que nem sempre a gente precisa ler o livro todo. A gente pode pegar um livro para ler só uma parte dele, como no caso a poesia. E depois a gente volta outro dia e lê mais. Né? Claro, isso também é uma liberdade que o leitor pode ter. Né? E aí, mais alguém para fazer uma pergunta para o Tino? Professora. Beatriz, Vai, diga, Beatriz. Eu. Primeiro a Beatriz, depois vai você. Começa de novo, Beatriz, por favor. Quando você era criança, você sempre teve o sonho de ser escritor? Eita, Beatriz, que pergunta boa. Quando eu era criança, assim como vocês, eu tinha vontade de fazer nada. Era uma vontade danada que eu tinha comigo. Assim. Eu queria fazer nada, entendeu? Então, como é que eu fazia para não fazer nada? Eu ia para a escola de manhã. Quando terminava a aula, eu já fazia logo as tarefas. Aí eu tinha, assim, a tarde livre. Naquele tempo, eu morava numa cidade no interior e a gente não tinha muito, assim, não tinha muita oportunidade de fazer outras coisas, sabe? Tipo, ter um projeto de judô, né? Ou ter um projeto, uma biblioteca perto de casa. Então, eu ficava em casa lendo. Era fazer nada, era ler, mas era o que me divertia. Eu gostava muito de gibi. Eu lia muito Turma da Mônica, eu lia muito essas histórias da Disney, tipo Pato Donald e tal, essas coisas, e até que eu fui crescendo e descobri as histórias dos heróis. E aí meu herói favorito é o Homem-Aranha, por exemplo. Então fui comprando, assim, colecionando os gibis do Homem-Aranha que eu adorava quando era criança, mas a minha vontade mesmo de ser escritor, ela só nasceu já adulto. Eu tinha mais de 30 anos quando veio essa vontade, porque antes de ser escritor eu quis ser músico, quis tocar violão, mas a minha vontade quando era criança era de fazer nada. Fazer nada, e eu acho que fazer nada significa, sabe, a gente fazer o que a gente gosta. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar, como agora que eu estou conversando com vocês, estou nem vendo que o tempo está passando. Eric, agora você que queria falar. Fala, Eric. Qual foi o livro que você mais gostou de fazer? De fazer... Eric, eu acho que respondi essa pergunta um pouquinho atrás antes. De fazer, eu gosto de fazer todos os livros, sabe? Porque eles são como jogar videogame, acho que falei isso para vocês. Mas o livro que eu mais gosto dos que eu tenho é o Cadê o Juízo do Menino, que eu fiz em homenagem ao Pedro, mas não Pedro, meu filho, não só por causa disso, sabe, Eric? Mas porque como foi o primeiro livro, as emoções que eu senti com ele, de dar o primeiro autógrafo, de ir a primeira vez para uma escola conversar sobre literatura com as crianças, de ganhar o primeiro prêmio. Então, tudo isso aconteceu primeiro com esse livro. Então, eu guardo ele assim num lugarzinho mais especial que os outros. Mas de fazer, eu gosto de fazer todos os livros, inclusive os que ainda não viraram livros. O processo de pensar uma história, de estudar para fazer, eu gosto bastante. Tá bom?
Bem, gente, está faltando no máximo uns 5 minutinhos para a gente acabar, porque já estamos na Eita. prorrogação. Já tem um tempo que a gente está na prorrogação, porque o papo está muito, muito bom. Muito legal. Que bom. Posso perguntar? Então, mais uma pergunta. Pergunta aí, querido. Gabriel, E aí, Gabriel? por que você escolheu esse nome, uniforme? Uniforme, não é? Muito boa pergunta, muito boa. Vamos lá, Gabi. Eu tive a ideia de fazer esse nome, e esse nome não está em lugar nenhum no livro, no texto, sabia? Se você for ler o livro todo, não aparece a palavra uniforme, e ela está no texto. O que significa uniforme? Uniforme quer dizer uma coisa padrão. Você vai olhar para aquilo e vai ver uma coisa só. Por que é isso? Quando a gente... Ficou bom de novo aí? Voltou? Alguém diz assim se voltou. Tia. Tá bom aí a Tá imagem? ok, acho que foi só dela que travou. Tá. Então, Gabi, vamos lá. Então, o uniforme é uma coisa que fica uma coisa só. Então, quando a gente tem o começo da história, a gente vai ver isso daqui, né? Então, é como se fosse uma coisa só. Você está de uniforme. Tudo se parece com a mesma coisa. Quando você olha aqui, tudo se parece com a mesma coisa. Não é? A internet tinha caído. Tá. Você está me ouvindo agora? Ótimo. Então, tudo é a mesma coisa, sendo que um está diferente, que é o Clóvis, que ele está vestindo o uniforme, mas dá para a gente ver que ele está sempre por aqui. Então, a brincadeira de ter o nome uniforme é esse, tá bom? E aí, para quem é mais adulto aí, que está assistindo com a gente essa conversa, tem um artista chamado Escher, é um nome estranho, não é? Mas é E-S-C-H-E-R, Escher, que ele faz um trabalho que inspirou o Renato a fazer os desenhos assim, tá? Que são esses desenhos que parecem a mesma coisa, ocupando uma página inteira, uma folha toda. Então, é por isso que é uniforme. E aí, a gente vai, às vezes, vai para a escola, todo mundo com o mesmo uniforme, a gente vai assistir um jogo de futebol, todo mundo com o mesmo uniforme. Quando você vai para, por exemplo, o pessoal que vai para o exército, né? Todo mundo está ali com o mesmo uniforme, mas dentro daquele uniforme tem um indivíduo, e esse indivíduo, por mais que ele esteja num contexto de estar igual a todo mundo, ele é diferente. Porque alguma coisa lá dentro dele que não aparece traz a identidade dele como uma pessoa só. Tá bom? Por isso que é uniforme. É que não Tino, olha só, a gente crianças, a gente vai ter que porque tem o grupo dos adolescentes que vai começar, e aí o pessoal da organização tem que ir para lá, né? Não dá para eles ficarem nas duas salas ao mesmo tempo, né? Senão, olha, pelo jeito, o papo contínuo está maravilhoso, e aí eles querem mais e mais perguntas. De repente, a gente pode fazer o seguinte: quem não conseguiu sua pergunta, pode depois mandar pelo grupo a pergunta e a gente manda para o Tino. Né? Responderei com o maior prazer, com a maior alegria. Né? Tá bom? E aí então, fica olha, desse jeito, porque ele tem um horário, né? Vamos nos despedir e o Tino se despedir da gente também. Queria agradecer. Tchau. O único problema é que eu não estou no grupo. Tchau. Vamos ouvir. Pessoal, beijo, obrigado pelo carinho. Tchau. As leituras, saúde, pessoal, saúde para todo mundo. Para você também. Muito obrigada. Para vocês, até tchau. Dina, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui. A garotada ficou bastante empolgada, né, crianças? E foi um momento assim, tão gostoso que a gente nem sentiu que passou do tempo. Pois é, então, foi daquele jeito que eu falei. Boas leituras, pessoal. Grande abraço. E até já.
Tchau, tchau. Obrigada, Tino, por estar aqui Olha, conosco. seguinte, crianças, lembra É a que semana Suzana que está falando. é esse livro aqui que a gente vai, Semana da que Minha vem vocês vão encontrar o Janela, Otávio. do Otávio Mandem- Júnior. Mande um abraço meu para o Otávio, viu, criançada? O Otávio é muito gente boa, vocês vão adorar encontrar com ele. Muito Viu? Ó, vocês têm um legal. recado para o Otávio para dar semana que vem, hein? Um recado do Tino para ele. Isso mesmo, Então, isso mesmo. Ó, tá bom, a gente criança? mandem um abraço para o Otávio. E boa tarde, pessoal. Bons encontros, boas leituras, muita saúde para vocês. E até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Fique com ele também. Tchau, tchau. Deus.